eu me chamo Joelcio e hoje estamos ao vivo no seu, no meu, no nosso Mais Bíblia Cast, através do YouTube, Instagram e outras plataformas como Deezer e Spotify. E para você que está nos acompanhando e quiser participar do nosso bate-papo ao vivo, que está acontecendo ao vivo, basta ir lá no YouTube e através do chat envia sua pergunta e vem com a gente então participar desse momento ao redor da mesa, tá bom? E hoje nós estamos aqui com dois grandes convidados aqui especiais, posso dizer aqui convidados de peso, não no físico, mas aí homens de Deus aí, né, que fizeram aí com a gente essa série de teologia aí ao alcance de todos. Estamos aqui com o pastor Armando. Boa noite, pastor Armando. Boa noite, Joelcio. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Sei que minha amada está me acompanhando, inclusive fazendo Cooper dela na beira da praia. Ela disse que não perde um Mais Bíblia, maravilha. Então ela deve estar por lá. Saudações aí a ela e a todos vocês. Ah, legal. E o nosso outro convidado, o pastor Armando, já revelou, é o nosso amigo e professor aqui, Hamilton. Boa noite, Hamilton. Olá, Joelcio, boa noite, pastor Armando, também aqueles que nos assistem, né, da Igreja Batista Central, qualquer pessoa que esteja aí nos ouvindo no Mais Bíblia. É um grande prazer esse debate com vocês hoje aqui. Ah, legal, e que bom. Pastor Armando, eu quero começar com uma pergunta aqui norteando aqui o nosso bate-papo, e muitos talvez tenham aquela ideia de dizer assim, o pastor Armando é contra a teologia, esse negócio de teologia, né? E de repente uma série dessa dentro da IBC, Teologia ao Alcance de Todos, né? Qual é a importância dessa série para a nossa comunidade hoje, essa série Teologia ao Alcance de Todos? Na sua perspectiva, qual foi a importância dela hoje? É interessante a sua pergunta, né? Porque eu tenho uma formação teológica de, pelo menos aí, vamos contar, uns 7, 8 anos, né? De estudo sobre a teologia propriamente dita, a teologia sistemática, a teologia bíblica. E eu acho que essa série, ela para mim foi mais ou menos assim, é como se você tirasse as paredes da sua casa. Certo? Então você tem uma casa ou um apartamento, de repente você tira todas as paredes e todo mundo vai ver o que é que está acontecendo lá dentro. Então, na verdade, teologia para nós não é algo que se resume a uma sala de aula, não se resume a uma bancada de eruditos, né? A teologia para a gente é algo que tem a ver com o nosso dia a dia. Nós estamos não só vivendo teologia, como estamos fazendo teologia. Por isso nós sentimos a necessidade de trazer esse tema para democratizar, pulverizar o tema e dizer que a teologia está, sim, ao alcance de todos. E ela eu diria, eu acho que eu vou arriscar dizer que ela pode ser superficial e ela pode ser profunda. Ela pode ser tão superficial que uma pessoa analfabeta pode alcançar, né? Ou então nós teríamos uma coisa só feita para a elite, mas eu acho que até uma pessoa que mal lê, mal escreve, ela também tem acesso à teologia, assim como um indivíduo letrado, um PhD como o nosso amado Hamilton, aí pode se deliciar na teologia porque ela é profunda, ela vai longe, né? Então é isso que a igreja fez, tornar a teologia de fato algo ao alcance de todos e demonstrar não só para dentro da igreja, mas até para fora mesmo, que nós teologizamos todo o tempo, que a gente medita na palavra de Deus, que a gente lê a palavra de Deus, que a gente prega ou ensina a palavra de Deus, que a gente exorta, que a gente usa a palavra de Deus. Nós estamos, num certo sentido, teologizando. Ah, legal. E lembrando para você que está aí no Instagram, nos acompanhando, se você quiser ver esse bate-papo de uma forma melhor, vai lá para o YouTube, nos acompanha lá com a melhor qualidade, tá bom? Hamilton, você é um dos participantes da equipe do Mais Bíblia, né? Aqui eu direcionei a palavra ao pastor, mas e você? Qual foi a importância dessa série, né, Teologia ao Alcance de Todos, para você como um dos participantes da equipe do Mais Bíblia aí? Legal, gente. É muito legal a gente perceber como a teologia faz parte da nossa maneira de ser e de viver o Evangelho de Jesus. Como o pastor disse, a gente tentou trazer a materialidade do conhecimento de Deus, os tópicos da teologia para o alcance de todos, para a igreja de Jesus. E como participante do Mais Bíblia, foi um prazer para a gente, porque a gente pôde trabalhar aqui no Mais Bíblia nos bastidores do contexto, né? Os contextos, as realidades por trás
das mensagens que foram trabalhadas aos domingos, a gente trouxe o contexto histórico, político, econômico e conseguimos também produzir aí dois e-books que estão disponíveis para vocês, inclusive um sobre o profetismo bíblico, que descortina a história da monarquia e o surgimento da profecia bíblica. E também a gente pode disponibilizar a vocês também um material sobre Atos dos Apóstolos, também muito interessante. Então, acho que a Igreja de Jesus só ganha com isso, com a profundidade da teologia a partir de sua simplicidade, que eu acho que esse é o desafio. Né? Abrir os compêndios da teologia sistemática, as sumas teológicas e colocar nos grupos de relacionamento. Na verdade, nós não somos anti-teologia, nós somos a favor de uma reflexão bíblica que saia da cabeça, que desça para o coração e transforme em ações. Eu acho que Ser Mais Bíblia está contribuindo para isso. Né? Ah, legal. Tanto que o nosso ambiente mudou, né? Hoje é mais um bate-papo do que praticamente ministrações, né? E isso é muito bacana. Legal. O pastor Armando falou em uma das suas ministrações que todos nós fazemos teologia de alguma forma e o senhor acabou repetindo isso agora aqui, né? Então, assim, a minha pergunta é, qual seria a importância do estudo teológico para o cristão de hoje? Para as pessoas que estão dentro da igreja, é necessário esse estudo ou não? É necessário algum conhecimento para se fazer teologia? Eu acho que a teologia é a busca do conhecimento, né? Não é preciso conhecimento para se fazer teologia, é a busca do conhecimento. E eu reputo de suma importância a teologia, assim como é importante a doutrina, né? A gente poderia até, acho que da vez que eu falei aqui, falei um pouco sobre essa questão da doutrina. A doutrina, ela sintetiza, às vezes você tem a síntese, na doutrina mesmo, você tem a síntese de todo um Velho Testamento, por exemplo. Né? Paulo fala para Tito, fala o que convém à sã doutrina. O que era a sã doutrina? Era o ensino são, sistematizado muitas vezes em forma de cântico, em forma de poesia, como nós temos 1 Timóteo 3,16, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi, né, crucificado e tal. E aí tem toda a descrição cristológica numa frase que, na verdade, era cantado. Quando Paulo diz, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem doutrina, ou seja, tem teologia, tem ensino. E como a gente mesmo sabe, do ponto de vista clássico, né, você tem a teologia sistemática e a teologia bíblica. Então, diria dois ramos importantes, que eu até mencionei isso domingo. Então, claro que é importante. É importante que você, por exemplo, leia a Bíblia toda. É importante que você faça uma leitura bíblica. Mas é importante que você pegue um livro que trate do panorama bíblico e te dê um panorama dos livros da Bíblia numa sequência lógica, cronológica, que você entenda o contexto de cada livro, qual é a época, qual é o tempo, qual o momento. Então, são subsídios que você adquire para compreender melhor aquela verdade bíblica que você lê num versículo e aplica para a sua própria vida. Então, a teologia é importante, sim. E eu acho que nós precisamos de pessoas, assim como nós temos, vamos dizer assim, do ponto de vista dos dons. Você tem gente que tem o dom de evangelizar, outro tem o dom de ensinar, outro tem o dom de presidir, outro tem o dom de misericórdia. Então, há pessoas na Igreja de Jesus que têm, de verdade, um dom de se apegar e se aprofundar à teologia, principalmente à sistemática, porque ela é grande balizadora das verdades bíblicas, ela baliza. Então você tem a sua teologia dentro da sua denominação ou dentro da sua igreja, e tudo aquilo que você lê e permite que o Espírito Santo de Deus lhe ilumine na interpretação do texto, vai sempre caminhar dentro daquelas cercas, como se fossem grandes cercas. A teologia sistemática serve para isso. E nós precisamos de homens e mulheres versados na teologia. É muito importante, sim. Ah, legal. Lembrando a você que está aí nos acompanhando, nós estamos ao vivo, então assim, manda lá a tua pergunta pelo YouTube, Instagram, e a gente vai tá tentando responder isso aqui ao vivo, tá certo? Então vem aí com a gente, participa aí desse bate-papo. E, Hamilton, nós conversamos um pouquinho a respeito da teologia no seu contexto histórico, né? Foi até o momento lá com você e tudo mais. E Tomás de Aquino era uma pessoa que ela acabou conduzindo muito essa questão da teologia para a área acadêmica, né? Aquela questão da teoria. E aí vem os reformadores
com aquela preocupação de sair desse campo da teoria, mas também fazer uma teologia mais prática. E qual a importância disso, de se conhecer a história da teologia para que a gente possa fazer hoje uma boa teologia? Legal. Quando eu penso na questão da história, a história nos ajuda a conhecer quem nós fomos, né? Quem nós nos constituímos hoje, na verdade. Então, olhando o passado, eu entendo o presente e, nesse sentido, eu posso ter uma perspectiva do futuro. A gente trabalhou aqui uma temática em relação ao desenvolvimento doutrinário do Novo Testamento até os dias de hoje, né? Foi uma longa conversa aí, se não me engano, foi o podcast número 3. Mas você trouxe o Santo Tomás e, na verdade, ele traz uma sistematização do pensamento teológico para provar a existência de Deus. Ele tinha uma finalidade. Então, havia um questionamento no século XIII da escolástica, né? Então, no período medieval, a igreja dominou muito tempo o pensamento teológico, mas o Santo Tomás sentiu a necessidade de explicar a existência de Deus. Então, ele pega Aristóteles, ele é um filósofo, então ele constrói, a partir de Aristóteles, um pensamento teológico para dizer que Deus existe. Então, a partir do motor imóvel de Aristóteles dizia que, na verdade, havia uma causa não causada no universo. Né? Seria possível um start não startado, vamos assim dizer? E, então, Aristóteles tinha dito isso lá no século IV. E o Santo Tomás, ao olhar as dúvidas, os questionamentos se Deus existe ou não existe, ele pega Aristóteles e diz, esse motor imóvel é Deus. Né? A causa não causada do universo é Deus. E ele explica isso de forma racional através das 5 vias, as provas da existência de Deus. Quem tiver dúvida pode ler. É um livro mais ou menos dessa grossura, assim, a Suma Teológica de Santo Tomás. Vale a pena um devocional, né, pastor? Isso. Na Suma Teológica, um mapa, imagina. Quem gosta de ler, então, hein? Mas o fato é o seguinte, essa preocupação teórica fazia jus ao momento. Né? Muito importante a contribuição de Santo Tomás. Mas o desenvolvimento da Idade Média e, vamos dizer assim, o obscurantismo bíblico, né, da medievalidade, ela estratificou a sociedade em 2. Então, os clérigos e os leigos. Eu acho que essa estratificação ela é prejudicial à Igreja de Jesus. Então, aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Isso é muito prejudicial. Quando a gente estratifica a Igreja de Jesus, nós subalternizamos a capacidade das pessoas pensarem. Então, o nosso desafio aqui é pensar essa história, ver momentos onde a Bíblia estava na mão do povo, e eu acho que esse é o momento do Novo Testamento. Os bereanos são exemplos disso, né? A Bíblia na mão do povo. Mas, ao longo da história, vamos dizer assim, a igreja organização, e não a igreja organismo, ela vai se apropriando do conhecimento bíblico como instrumento de poder. Então, se eu tenho poder, eu domino. Só me permita aí, que você está falando é tão rico que eu disse, meu Deus, não posso perder a oportunidade de dizer que esse pensamento, aliás, ele, num certo sentido, ele foi ainda alimentado ao longo dos anos e chegou, quando eu me converti, logo que me converti, e comecei a ver a estrutura da igreja, vindo do catolicismo, onde, por exemplo, as missas eram em latim, significa que o povo não tinha acesso à escritura. Certo? E era uma língua diferente, inclusive, que você nem entendia direito. Então, não tinha acesso. Logo depois dessa época de Tomás de Aquino, a gente percebe que os pré-reformadores, como Pedro Valdo, por exemplo, cabra muito rico, que resolveu distribuir Bíblia para todo mundo. Põe Bíblia na mão desse povo, que é exatamente para acabar com essa história da diferença entre o clero e o leigo. Então, o clero é que sabe, o clero é que detém os mistérios. Então, eu vejo hoje muitos crentes tradicionais ainda caindo nessa. Ou seja, nós temos os indivíduos que sabem e os ignorantes que não podem saber porque a coisa é muito profunda. Parece ou não tem capacidade de conhecer, não né? tem capacidade, exato. Parece um gnosticismo, parece um negócio de mistério, né? Então, muito bem dito aí que essa idade das trevas foi que realmente tirou a escritura das mãos do povo, tirou inclusive as grandes discussões dos sínodos, dos primeiros, né? Sobre questões ainda que estavam definidas no século III, século IV e tudo, mas estava ainda, vamos dizer assim, no âmbito da igreja, dos seus pastores, dos seus bispos, da sua liderança ali. Aí depois vem a Idade das Trevas, como ele enfatizou muito bem, e estratificou.
E aí os reformadores vêm com uma proposta diferente, né? E graças a Deus por isso. Mas eu ainda vejo, viu, Hamilton, um pouco dessa coisa, desse resquício da Idade das Trevas nos dias de hoje, quando as pessoas, de novo, querem estratificar esse conhecimento, né? E fazer esse distanciamento entre o leigo e o clero, né? É isso que eu ia até falar, pastor. Parece que hoje as pessoas têm aquela ideia da teologia como se fosse algo assim que a pessoa simples ela não conseguiria alcançar. E tem pessoas que parece que querem realmente implantar essa ideia para que eles fiquem lá estagnados ali, parados, sem essa questão de se aproximar da teologia, né? Isso é culpa do sindicato o sindicato dos pastores. Viu? Que a gente quer se manter, porque é o seguinte, se o povo souber tudo que eu sei... Para que pastor? Né? Para que pastor? Perde o emprego, né? O cara perde o emprego, né? Ao invés de ele ser um capacitador, né? Um instrumentalizador do saber para as outras pessoas, ele quer reter o saber, porque é assim que ele mantém o domínio e é assim que ele mantém o seu próprio destaque. Quando teve esse... acho que nós interrompemos o Hamilton, que estava aí numa... Eu acho que acabamos complementando. Foi, mas tranquilo. Nós estamos num debate aqui, né? A gente ia desdobrar, na verdade, o pastor já anunciou a questão da reforma. A reforma protestante nada mais é do que a reforma da palavra. Então, os reformadores e os pré-reformadores, você citou Pedro Valdo, né? O Jerônimo de Savonarola também colocaria, John Wycliffe, eles começaram a ler a sociedade da época, a Igreja de Jesus, não pela lente da igreja, mas pela lente do Novo Testamento. Qual é o nosso distanciamento do Novo Testamento? E não dos sínodos, né? E não da analogia da fé, que era o princípio de interpretação da Bíblia. Mas aí os reformadores trazem uma reforma da palavra. E a gente falou isso em outros momentos, eles não trouxeram uma reforma eclesiológica. Né? Eu acho que essa é a nossa proposta hoje, ao trazer uma teologia ao alcance de todos, propor no século XXI uma reforma eclesiológica, de baixo para cima ou de dentro para fora, em que o crente em Cristo Jesus, como os bereanos, impunha a palavra de Deus e diz, nós somos o povo da palavra. Nós temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, é a nossa regra de fé e prática. Eu acho que o século XXI propõe uma nova reforma eclesiológica, a partir de uma teologia prática, eu diria. Né? Ah, legal. E aí a gente pode até notar que essa série da teologia no Mais Bíblia, né, a gente pode chegar a dizer que foi um desafio para nós, porque nós acabamos tirando a teologia da sala, das quatro paredes, né, e abrimos para todo mundo poder dialogar, conversar sobre isso tudo. Mas vocês dois falaram uma coisa muito interessante, teologia bíblica, teologia sistemática, é uma teologia só, uma complementa a outra. Como é que é esse negócio de teologia bíblica e teologia sistemática? Aí o pastor Armando chega e diz, não, a teologia sistemática é aquela que nos baliza, nos orienta. A teologia bíblica está dentro, está fora, isso é separado. Como é que é, pastor, esse negócio aí? Eu não sei, eu acho que a Hamilton talvez possa até ou me corrigir ou então complementar, eu deixo muito à vontade. Mas a teologia sistemática, ela de verdade, ela é sistematizada, né? É o texto bíblico, os conceitos bíblicos colocados de forma sistematizada, de forma didática. Então, é por isso que você, por exemplo, tem os glossários chamados, né, da teologia, e você começa lá com Deus, né, a teologia propriamente dita, cristologia, aí você vem o Espírito Santo, né, pneumatologia, né, aí você vai trabalhando, hamartiologia, de pecado, então você, num certo sentido, você organiza os pensamentos. Eu acho que domingo eu dei um toque sobre isso no culto também, dizendo que uma vez que você tem os grandes conceitos bíblicos que são sistematizados, colocados de uma forma didática, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, aí o que o teólogo faz? Ele vai para a Bíblia em busca dos textos que corroboram para aquela tese, certo? Espírito Santo. Então eu vou achar na Bíblia textos que tratam da questão do Espírito Santo e penduro esses textos, certo? Nesses temas propostos. E até eu brinquei domingo dizendo que às vezes nós cometemos erros, porque nós às vezes tiramos um texto fora do contexto ou forçamos aquele texto a que ele seja, num certo sentido, o embasador da minha tese. Tá? Então eu vou lá, pego o Apocalipse 3:20, diz, eis que estou à porta e bato, e encaixo aquele versículo debaixo da soteriologia.
dizendo, por exemplo, que Jesus é o Salvador do homem que está batendo na portinha do coração, e a gente canta para as crianças, ou a gente fala para o adulto, ou a gente põe no folheto. Então, aí nós estamos, num certo sentido, cometendo um erro exegético, é um erro de interpretação da Escritura. Porque, primeiro, Apocalipse 3:20 é Jesus falando à igreja. Ele diz, vocês me colocaram para fora, eu estou batendo na porta da igreja. Não é na porta do coração do descrente. A gente ouve muito isso, viu, pastor? Não, eu sei. Na porta do seu coração. Todos os folhetos têm, né? Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Então, aí esse aqui é um exemplo muito simples para a pessoa entender de como você tem, então, quando eu li alguns livros de teologia, né, depois de ter trabalhado bastante a questão exegética como um todo, a interpretação, a hermenêutica, enfim, eu me assustava porque eu dizia, puxa, esse versículo não está dizendo isso. Não é isso que esse versículo está dizendo. Então era preciso fazer uma depuração para tirar alguns textos ali que estavam sendo tirados fora do contexto. Então, no caso da teologia sistemática, você então vai à Bíblia em busca de textos que corroboram com os temas principais da teologia. A teologia bíblica é diferente. Você deixa a Bíblia falar. Então, é muito lindo, porque você, por exemplo, pode falar sobre a teologia do amor. Então, a teologia do amor, você pode ir de Gênesis a Apocalipse em busca do desenvolvimento da ideia de amor no contexto bíblico. E aí você desdobra isso, por exemplo, o amor na Torá. Lindo, você tem... o livro de Deuteronômio é o livro do amor, é muito lindo. Aliás, você nem vê, parece que não consegue ver graça no Velho Testamento, porque nós temos lei e graça, né? Lei no Velho e graça no Novo, e a gente não consegue entender a ternura de um livro como o livro de Deuteronômio. Então, aí é que a teologia bíblica, ela entra desta forma. Ela vem desta forma, aliás. Você deixa o texto bíblico falar. Então, o amor no Pentateuco, o amor nos livros históricos, o amor nos Salmos, o amor no apóstolo Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo, o amor nas cartas de João. Então, você tem essa perspectiva. A teologia bíblica lhe permite fazer como se fossem aqueles fios de ouro que você puxa aqui, né, e vem tudo, né? Então fala sobre o amor, sobre o medo, sobre ira, sobre Deus, né? A perspectiva de Deus no Velho Testamento, a perspectiva de Deus no Novo. E a teologia bíblica, ela é muito linda porque, ao meu ver, né, ela revela um Deus diferente daquele que a gente imagina do ponto de vista intelectual. Porque a teologia sistemática, ela é tão depurada que ela é muito mais lógica. Então, a teologia sistemática não vai falar muito sobre o Deus irado. Quando você vai estudar a teologia sistemática, você não vai falar muito sobre o Deus irado. Mas quando você pega a teologia bíblica, você tem que trabalhar, porque o texto está falando, você tem que deixar o texto falar. E dizer, cara, aqui parece uma contradição, mas na verdade não é. É porque Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus também de justiça, né? Ele tanto ama infinitamente quanto ele se ira contra o pecado. Então essas coisas são possíveis na teologia bíblica. A promessa messiânica, que a gente tem estudado bastante aqui na IBC, outro dia acho que nós pregamos sobre escatologia messiânica, e essa escatologia messiânica começou lá de Gênesis. Então você vai deixando o texto falar, né? Os pactos, por exemplo, quando você tem o pacto edênico, né, do Éden, o pacto depois noaico de Noé, depois você tem o pacto abraâmico. Então você vai falando de pacto, mas deixando o texto falar. Então, para mim, essa é a grande diferença. Talvez tenha a ver com a dedução e a indução, né, professor? Eu queria dizer. Complementa aí, por favor. A teologia sistemática, ela trabalha com o método dedutivo, né? Então a gente lembra aí da história do Aristóteles, do silogismo aristotélico. Então eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor e uma síntese. Então ela parte do todo para a parte. Ela tem uma tese e vai pendurando os versículos para comprovar. Mas a teologia bíblica já trabalha com método indutivo, né? Na perspectiva, talvez, do Francis Bacon, que é o pai, vamos dizer assim, do estudo indutivo. Então, você vai da parte para o todo, né? Você vai dentro do texto, do contexto, da língua,
da língua grega, a língua hebraica, a língua aramaica, extrai o significado etimológico da palavra, o uso da palavra na sintaxe do texto, constrói o sentido primeiro da palavra para chegar ao contexto e chegar à conclusão. Então, é o movimento contrário, né? Ao invés do todo para a parte da sistemática, é a parte do todo na teologia bíblica. Acho que é por aí. Para exemplificar, para deixar bem simplesinho, é como dizer assim, né? Quando você impõe o texto uma interpretação e não considera a semântica, que aí você é dedutivo e não indutivo, você diz assim, por exemplo, manga é a do pé e é de chupar. Aí você vai descobrir que não tem como você dizer que todo lugar que a palavra manga aparece é manga de chupar. Porque pode ser manga de camisa, pode ser no manga deu não. Né? Nem sempre é manga fruta, né? Isso, no manga fruta. Por exemplo, nós temos sérios problemas de interpretação bíblica em relação à palavra tsozo, salvação, por exemplo. Porque salvação, o camarada lê, por exemplo, Mateus capítulos 24, 25, né? Ou quando fala no sermão apocalíptico de Jesus, que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele exige que aquela palavra seja a salvação dita por Paulo, por João, e não tem nada a ver. Jesus está falando com os discípulos ali, prevendo um momento de grande tribulação para a nação judaica, que ele está falando aos seus ouvintes ali, que são judeus ao redor, e ele está dizendo, olha, quem perseverar até o fim, será livrado. Ele não está falando de salvação eterna, de Jesus na cruz, não tem nada a ver com isso. Aliás, ele nem tinha ido ainda. É perseverança mesmo. Exato. Fica firme aí que você vai receber um livramento, o livramento do sufoco, da luta, e não tem a ver com a questão de salvação. Tá? Então o indivíduo pega um texto desse e diz, não, se não perseverar não será salvo. Ele está tirando um texto fora totalmente do contexto. E esse versículo às vezes está pendurado também na teologia sistemática, na soteriologia. Então, né? A gente pode dizer, pastor, que no caso aí a teologia bíblica ela exige que a gente seja muito mais expositivo do que temático, né? Isso, eu diria que sim também. Perfeito. Ela tem um desafio grande aí. Perfeito. E tem algumas perguntas aqui, pastor Hamilton. Algumas perguntas aqui feitas, eu vou lançar aqui a primeira, uma talvez você já tenha respondido, mas assim, indiretamente, né? É do Emanuel Braga, ele está perguntando o seguinte, não há uma constante necessidade de vivermos uma reforma eclesiológica? Eu acredito que essa pergunta ela vem exatamente no que nós estamos trazendo, porque, veja, o século XVI é o século da reforma da palavra, então, a palavra de Deus se torna a lente para reformar a igreja de dentro para fora, não mais os concílios, os sínodos da igreja. Mas veja, nós já estamos no século XXI. Né? Se a gente prossegue no século XVII, nós vamos ter os grandes avivamentos, avivamento de Wesley, né? Charles Finney, George Whitefield. Então, para mim, aí é a reforma do Espírito. Eu falei isso no dia que trouxe a mensagem aqui. Mas, a partir do século XVIII, nós vamos ter desdobramentos e vamos colocar essa fé à margem. O século XVIII, o século do iluminismo francês e alemão, coloca a palavra de Deus à margem da razão. Então, a teologia ela se coloca numa condição de submissa, escrava da razão. Mas como explicar a dimensão da fé com a razão? São dois campos, a meu ver, né? Eles podem ter convergências, mas pensar a razão e a fé como conhecimentos iguais, de natureza iguais, eu não consigo enxergar. Então, e aí nós temos o século XIX, o século do racionalismo, que coloca o iluminismo realmente com a força total. Né? As grandes guerras, a meu ver, que vão estabelecer uma possibilidade de reconstruir o pensamento. Né? Aí nós vamos ter o que nós chamamos de neo-ortodoxia. Então, é uma ortodoxia que não resolveu o problema do homem, né? Os grandes compêndios, a ciência propriamente dita não resolveu o problema do homem, e o século XX inaugura não mais o século da razão, mas o século do sentimento. Né? Então, é o sentir. Eu preciso de uma experiência, né? Uhum. Eu preciso de uma coisa sensorial, eu preciso que as minhas emoções sejam tocadas. Então, nesse sentido, eu acho que uma reforma eclesiológica ela não pode prescindir da razão, né? Da palavra de Deus,
mas ela também tem que tomar cuidado com essa questão experiencial e sensorial do século XX, século XXI. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que fazer uma tentativa de, vamos dizer assim, sensibilizar a nossa razão, na nossa perspectiva de eclesiologia viva e real, e ao mesmo tempo racionalizar o nosso sentimento. Né? As duas, a síntese, porque nós somos razão e emoção. Então a Igreja de Jesus não pode prescindir da racionalidade do texto, da objetividade do texto, mas também não pode cair num culto e numa praxis evangélica de base apenas emocional. Acho que esse é o nosso desafio. Acho que a gente cai muito naquela questão, quando a gente olha para a teologia, ou a gente trabalha o extremo da razão pela teoria, né, e esquece o homem emocional, espiritual. Eu imagino que quando a gente vai talvez para a teologia, o que a gente tem que buscar é justamente esse ponto de equilíbrio, tratando o homem como um todo, um ser completo. Isso. E não simplesmente fragmentar o homem e trabalhar suas partes, porque aí a gente pode cair justamente nesses extremos que você está falando, né? Sim. Tirar o emocional, tirar o espiritual, ficar só com a razão, ou ficar só com o espiritual e esquecer a razão, e nisso a gente pode cair nas heresias da vida. Joelson, ainda dentro dessa pergunta, falando sobre reforma eclesiológica ou eclesiástica, que deve ser uma constante, eu comparo isso, falando um pouquinho em cima daquilo que o Hamilton colocou. Primeiro, Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem Escritura e tampouco o poder de Deus. Aqui você tem racionalidade, palavra escrita, e você tem poder de Deus. Aí você tem algo que é espiritual, mexe com a emoção, mexe com o sensorial, mexe com tudo, né? Então, sem essa mescla, nós não somos igreja de Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus. E ele diz, nós vamos errar, e vamos errar feio. Eu acho que é nisso que a igreja tem errado, porque tem, num certo sentido, é como um grande avião na cabeceira de uma pista, né? Eu cheguei aí para a academia de aviação, que era meu sonho de ser um aviador. Não deu certo, eu tive que retornar, mas ainda quero pilotar. Agora imagina um super avião, né? um super 777 ou um grande avião sem turbina. Não vai a lugar nenhum. Tem toda a estrutura, mas não vai a canto algum. Ou você ter só turbina. Ligou, é uma loucura, um busca-pés doido que não sabe para onde vai. Então nós precisamos da junção dessas coisas. E até quando a gente trata de eclesiologia, ou seja, como é que a igreja deve funcionar. E eu quero só retomar uma coisa que eu acho que tem sido uma tônica da IBC, de se questionar e se propor a se reformar ou a fazer a reforma eclesiológica todo o tempo. Por quê? Para mim tem a ver com as duas maravilhosas mini parábolas de Jesus em Lucas capítulo 5. O vinho e o odre. Então a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, enquanto estrutura, ela é um odre. E a dinâmica do evangelho é o vinho novo. E com o passar do tempo, não adianta. O odre vai envelhecer, vai esticar, vai dar o que tinha que dar e acabou. Então ela não é mais capaz de conter a dinâmica do vinho, porque é uma dinâmica de expansão na fermentação. Então é isso que nós não compreendemos, igual a mesma ilustração do linho, né? Que antigamente você tinha a roupa que encolhia. Então, quando encolheu tudo que tinha que encolher e agora você põe um remendo novo, aquele remendo encolhendo causa uma ruptura muito maior. Eu sempre vi isso na minha vida, sempre vi isso na vida da IBC. Então, não adianta você ficar ouvindo o irmão dizendo, você tem que fazer como fazia antigamente, no passado. Né? O cara está querendo que haja... Nós vamos ter escola bíblica espacial, meu amigo. Nós vamos ter escola bíblica... Virtual. 10G, 20G, virtual, 30G. Quer mais ensino do que isso aqui? Nós não vamos construir um prédio caríssimo, difícil de manter. Eu já vi grandes prejuízos só porque as pessoas ainda querem o velho odre. Então, não dá. E assim são outras coisas. Celebração da ceia do Senhor, a vivência da celebração, batismo, né? Coisas que... Onde é que você faz? Qual é a dinâmica? A dinâmica dos grupos de relacionamento, a igreja de casa em casa. Então, esse é o verdadeiro odre e a verdadeira reforma eclesiástica
que tem que continuar. Então, nós aprendemos um pouco com os pentecostais aprendem um pouco com os reformados, a gente vai se mesclando e é palavra e poder do Espírito Santo caminhando Amém. junto numa igreja dinâmica, capaz de olhar para as suas estruturas e dizer, gente, isso aqui está aprisionando o evangelho, isso aqui é uma atadura do Lázaro, temos que arrebentar isso aqui para a gente fazer e fazermos algo novo e continuarmos dando ao evangelho de Jesus a dinâmica que ele merece. Ah, legal, muito bom. Eu acho que hoje que nós vivemos na nossa igreja, com um grupo de relacionamento, principalmente nessa nova metodologia de conversa, né, que nós estamos tendo aqui, vem ajudando muito justamente esse crescimento da eclesiologia aqui na nossa comunidade, né, que é através da metodologia do mapa. O que Deus está dizendo a você e o que você vai fazer a respeito, né? Nós temos aí renovado mentes, pensamentos através dessa metodologia e isso tem dado expansão à nossa igreja. Nós temos mais 2 perguntas aqui, eu acho que essa daqui vai ser bem para o pastor Armando, ele gosta aqui, eu não sei você, Hamilton, né? Mas vamos lá. É sobre folha, não? Não, o pastor está ansioso Carneiro. hoje. É sobre carneiro? É sobre salada? Salada, folha. Ceissa, eu acredito é esse o nome dela, Ceissa Teixeira. Ela está perguntando assim, vocês podem explicar sobre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo? E eu sei que essa área é sua, você gosta de estudar, pastor, dessa área aí. Eu acho que eu tangencio, né? Eu quero dizer para vocês que eu nasci numa denominação, quando eu me converti, que era uma denominação batista regular, e era uma denominação pré-tribulacionista. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da era da igreja, né? E falando aí sobre as 70 semanas de Daniel, e Daniel capítulo 9, e tudo se desenvolve. Nós temos a chamada era dos gentios, né? Então, Jesus vem, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, então, mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Atos capítulo 2, nós temos ali o início de um novo povo, de uma nova chamada dispensação, né? O pessoal dos batistas regulares gostam dessa palavra, que é a dispensação da igreja, onde Israel é posto de lado como povo de Deus, como nação, certo? Embora o Senhor vai preservando Israel e se torna o relógio escatológico de Deus, certo? Porque há uma promessa de que eles voltariam. Então, depois dessa chamada era da igreja, abre-se então o período dos 7 anos de tribulação. Né? Esses 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, conforme vaticinado no próprio, colocado até no livro do Apocalipse com bastante clareza. Mas então, existe esse período de tribulação de 7 anos, depois nós temos a inauguração do chamado milênio, Apocalipse capítulo 20, os 1000 anos que Jesus reinaria sobre a terra, depois o grande julgamento do trono branco. Então, dentro dessa sequência, há os que acreditam que Jesus só voltará depois dos 7 anos de tribulação. Ou seja, com isso você faz com que a igreja passe também pelo período da tribulação, assim como a nação de Israel. E há aí quase uma mescla aí entre Israel e igreja nesse sentido. Há os que acreditam que Jesus voltaria no meio da tribulação, são chamados mid-tribulacionistas, e há os que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação, certo? Então eu quero dizer para vocês que eu nasci como crente pré-tribulacionista, aprendi bastante sobre isso, li bastante sobre o assunto. Depois eu flertei com o pós-tribulacionismo, muitos batistas da convenção e grandes teólogos, grandes amigos. O Shed, por exemplo. Shed era um pós-tribulacionista. Eu cheguei a conversar com ele bastante sobre isso. Shed? Sim. Ele tem um livro sobre escatologia do Novo Testamento, isso. É claro, pós-tribulacionismo. Isso, pós-tribulacionismo. E aí, quando eu flertei com aquele lado, eu tive um professor que era judeu, no meu mestrado, e a gente aprofundou muito no Velho Testamento, o estudo da língua, uma série de coisas. Então, quando eu passei a flertar com o pós-tribulacionismo, eu tive problemas em conciliar Israel e a igreja. Eu tive problemas, por exemplo, de encaixar a igreja a partir de Apocalipse, do capítulo 3.
certo? Eu comecei a perceber que a linguagem tribulacional é uma linguagem muito judaica, é muito Israel, é muito nação de Israel. Então eu voltei, de novo, vamos dizer assim, eu reconsiderei e tenho me posicionado como um pré-tribulacionista, ou seja, eu acredito que Jesus virá antes da tribulação. Todos os sinais da tribulação, inclusive a própria manifestação do anticristo ou do sinal da besta, né? Eu acho que tudo isso que está predito na Escritura já está em vigência, porque eu acredito que a revelação é como uma espiral, né? Você começa pequenininho e vai crescendo aqui. Então, eu vejo esses sinais muito claros, mas eu faço uma distinção na minha cabeça, no meu entendimento, entre a nação de Israel e a Igreja de Jesus, que inclui os judeus em primeira instância, lá no livro de Atos a gente vê isso, a igreja começa em Jerusalém, ela é essencialmente judia no início, mas depois essa igreja dispersa, se torna muito mesclada e depois, obviamente, com a prevalecência gentia. Então, para mim, por exemplo, Romanos 9, 10, 11 são textos fundamentais para a gente compreender esse momento, né, dos enxertados e da videira verdadeira e dos ramos enxertados, dos ramos verdadeiros, do reenxerto, até o tempo, se cumpre o tempo dos gentios. Então, há uma série de linguagens ali que me faz ver isso. Apocalipse, por exemplo, capítulos 1, fala do Cristo glorificado, 2 e 3, nós temos as 7 igrejas, e a partir do capítulo 4 sobe para cá que eu vou te mostrar outra coisa. E ali, ao meu ver, a igreja desaparece do Apocalipse e volta à nação de Israel, ao meu ver, com muita força, até Apocalipse capítulo 20, né, que nós temos aí a 19, as bodas do Cordeiro, que seria exatamente esse momento do noivo e da noiva, que é Jesus e a igreja. Se encontram no Ares, se encontra, composta de judeus e gentios. Obviamente que o pré-tribulacionista ele tem um truque em relação à segunda vinda de Jesus, né? Que eu acho que é um truque, mas funciona, né? É o truque de que, se a segunda vinda ela diz respeito à volta de Jesus, Zacarias capítulo 14, pisando no Monte das Oliveiras e dividindo-o em 2, ou seja, é quando ele cumpre o que está lá em Atos, no capítulo 1, né, que ele vai ser visto retornando do jeito que ele subiu. Jesus hoje está limitado em corpo à direita do Pai, e um dia ele voltará. Por isso, esse pisar no Monte das Oliveiras é uma coisa, ao meu ver, corpórea, normal, é Jesus mesmo descendo para iniciar o reino do milenar. É a igreja, o povo vendo novamente Jesus homem. Isso, mas aí é que está. Nesse momento nós temos, quando a segunda volta, ela aponta para Jesus vindo à terra, certo? Nós temos então uma primeira vinda nos ares e uma segunda, aliás, não vou chamar de primeira vinda, é uma segunda vinda, apontando porque ele veio uma vez, né? O Emanuel encarnou. Então nós estamos falando da segunda vinda de Jesus, que tem primeira fase, arrebatamento. Não é arrebentamento para arrebentar com o mundo, né? Mas arrebatamento para o encontro do Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí nós temos o Bema, o Tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, e depois então a igreja retorna com Jesus para pisar no Monte das Oliveiras e reinar com ele durante os 1000 anos, tá? Então, a segunda vinda de Jesus em 2 fases para os pré-tribulacionistas. Os mid é no meio e os pós é no final. É no final. Tá certo, legal. Nosso bate-papo está muito legal, mas também o nosso tempo, nós temos também aqui, o nosso tempo está passando, tá certo? Eu queria encerrar fazendo uma pergunta, e aí eu vou para você, Hamilton, nessa questão histórica aí. A pergunta que fizeram foi direcionada ao pastor, mas eu vou jogar para você essa pergunta aí, a questão da história aqui. Os livros apócrifos podem ser utilizados para o estudo do contexto histórico, falando em termos de teologia? Legal. Os livros chamados apócrifos, né,
são livros de natureza fictícia, tá? Eles surgiram no período interbíblico de Malaquias e Mateus, mas como nós falamos hoje aqui em algum momento, esses livros, essa literatura apocalíptica, os livros apócrifos, eles tentaram usar esse momento do chamado, abre aspas, fecha aspas, do silêncio profético de Deus através da literatura, né? Então a literatura apocalíptica surge nesse momento, tentando trazer esperança para o povo, né, que estava em sofrimento. E os livros apócrifos são livros de natureza, eu diria, gnóstica, né, ocultista, desse período. Agora, sim, eles não são livros canônicos, tá? Não podemos considerá-los do ponto de vista exegético, mas eles revelam as crenças do período interbíblico. Então, se você quer conhecer, por exemplo, o período interbíblico, você pode pegar uma Bíblia católica, né, que tem lá os 7 livros, não são 7 livros a mais que tem. Por exemplo, o livro de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, é muito interessante para você perceber o descortinar dessa briga em torno do sacerdócio que nós falamos, né? Então, a história de Judas Macabeus, como aconteceu tudo, né? A tomada de Jerusalém, a história do Bar Kokhba, né? Que a gente falou hoje aí, que foi um líder messiânico da época. Então, os livros apócrifos, eles servem para compreender, do ponto de vista religioso, o período intertestamentário, e também do ponto de vista histórico, tá? Mas alguns livros não são considerados históricos, tá certo? O 1º Macabeus, 1º e 2º Macabeus são muito interessantes. Aí tem Tobias, tem Judite, Assunção e assim por diante, né? Mas são muito interessantes para você poder entender o contexto. Eu acho que são válidos, mas não podem ser equiparados aos livros canônicos, certo? Legal. Então essa pergunta era do Paulo Henrique, eu acabei não citando aqui. Valeu, Paulo. Quem... Tá joia. Obrigado aí pela pergunta. E chegamos aqui ao nosso final do Mais Bíblia Cast. Eu espero que todos vocês aí tenham curtido aí esse bate-papo, esse momento de mesa, né? Muito bacana. E eu quero convidar você o seguinte, o Mais Bíblia não termina por aqui. Nós encerramos hoje aqui ao vivo essa série Teologia ao Alcance de Todos, mas nós vamos iniciar uma nova série que é Jesus, né? Quem é esse Jesus? Realmente ele é o Messias, não é? O que é que a história diz? O que é que a Bíblia diz? Então eu convido você que está aí nos acompanhando a vir com a gente nessa próxima série agora no mês de dezembro, falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Vem com a gente e eu aguardo você no próximo Mais Bíblia Cast, tá bom? Um forte abraço. Valeu, e até gente. Mais. Tchau, tchau. Valeu.